Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Experiências Extraordinárias. Mas antes da gente começar, eu queria pedir para que vocês baixem o nosso aplicativo que já está disponível tanto na Apple Store quanto no Google Play. Você pode baixar o aplicativo e lá você tem acesso a todos os episódios divididos por séries Experiências Extraordinárias, séries CEOs, séries Mulheres Executivas. E você pode tanto assistir o episódio quanto escutar o episódio. E o mais legal, se você habilitar o aplicativo para te mandar, para deixar mandar mensagem para você, você vai receber uma notificação toda vez que a gente postar um novo conteúdo dentro do nosso canal, dentro do nosso aplicativo. Então mais uma forma de você ficar super conectado, conectada aí com o Experiências Extraordinárias. Então baixa lá o aplicativo, se cadastra no aplicativo, é importante, a primeira vez que você vai acessar, você precisa se cadastrar lá para que você possa ter acesso ao nosso conteúdo também pelo aplicativo. Mas é claro, ainda tem o site, ainda tem o YouTube, ainda tem todas as redes sociais que você acha a gente como XPXTBR. Vamos lá. Hoje eu estou recebendo aqui o Ren Gilad. Ele é CEO da Haganah. Ele é engenheiro civil com foco em segurança patrimonial e antissequestro. Possui mais de 20 anos de experiência na área de segurança patrimonial, residencial e corporativa. Ele é palestrante e fonte de conteúdo no setor de segurança. Hoje atua na posição de CEO do Grupo Haganah, empresa com 12 mil colaboradores e uma das líderes no segmento de segurança patrimonial. Sua passagem por diversas startups e uma experiência em moedas digitais o credenciaram para atuar como professor da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas e dirigir a transformação digital dentro da Haganah. A Haganah criou vários produtos super interessantes que o Ren vai contar aqui para a gente hoje. Ren, muito obrigado por você ter vindo aqui no Experiências Extraordinárias. Eu sempre agradeço, sempre falo essa frase, porque eu sei que as agendas são cruéis, então você ceder o seu tempo para nós é um tremendo orgulho. Mas melhor do que eu falar de você, é você falar de você. Conta um pouco para a gente da tua trajetória, como é que você chega a ser CEO do Grupo Haganah. Legal. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo projeto. Bom, eu nasci em Israel. Uhum. Cresci lá até os 12 anos de idade. Então, tive uma infância muito livre, diferente do que as pessoas que estão ouvindo talvez possam imaginar. Brincando na rua, andando de bicicleta para todo canto. É muito seguro lá, apesar de ter a veia militar e necessidade de se defender e já pensar nisso também na veia de todo mundo que está ali. É um ponto muito, muito importante. Israel tem uma cultura muito característica e muito interessante. Morei lá até os 12 anos, depois, junto com a família, vim aqui para o Brasil. Eu tive ainda a oportunidade de morar alguns meses no Canadá antes de vir. A gente veio ao Brasil porque, naquele momento, Israel ainda estava atravessando um momento econômico não tão favorável quanto enfrenta hoje. Então, para o meu pai, foi uma necessidade de trabalho. Viemos para cá. Cresci aqui, acho que por uma necessidade, até por não saber nada da língua, não falava nada português. Matemática, para mim, foi a minha matéria favorita. Foi assim que talvez eu escolhi fazer engenharia, por gostar mesmo de matemática, de números. Apesar de que sou super fã de psicologia. Eu até a minha esposa é psicóloga, eu sou engenheiro, mas em casa é o contrário. Eu sou psicólogo e ela é engenheira. Porque realmente sou apaixonado pelos conceitos de psicologia, por pessoas e por estar na frente de uma empresa que é feita por pessoas. Realmente, se entender de pessoas é fundamental. Cheguei a construir 2 casas, entrar nesse mundo de engenharia para ter certeza que eu realmente não queria. Mas fui estagiário na American Express, que queria contratar engenheiro justamente por essa habilidade com números e etc. Trabalhei lá, comecei como estagiário, fui efetivado e até que em um determinado momento a Amex, a minha área em especial, se mudou para Uberlândia. Foi o momento de sair e foi o momento de ingressar na Haganah. A Haganah foi uma empresa familiar,
O meu pai é um dos fundadores, fundou em 97. Então também é uma história de empreendedorismo muito bacana, porque ele já tinha mais de 50 anos quando fundou a empresa. Uau. E fundou em 97, comecei em 99 dentro da companhia. Essa minha passagem já ainda não formado, mas dentro da engenharia civil me ajudou demais dentro da empresa, por ver todos esses prédios, boom imobiliário crescendo em São Paulo e tudo que de errado estava sendo feito em termos de segurança. Isso permitiu projetos muito diferentes também dentro da H&A, que começou como uma empresa voltada para a segurança de condomínios. No meio do caminho eu tive a oportunidade de fazer outras coisas, até antes disso, dentro das tentativas até do meu pai de fazer outros negócios. A gente chegou a fazer negócio dentro de casa, eu ainda como adolescente, e negócios que acabaram virando empresa, que meu irmão hoje toca, por exemplo. Então, realmente temos essa história de empreendedorismo, da tentativa e do erro dentro de casa bastante interessante, bastante legal. Em 2011, basicamente os fundadores saíram do dia a dia da empresa, então junto com outro sócio eu acabei já tocando a empresa já há mais de 10 anos, mas em 2014 eu também senti a necessidade de sair, de empreender um pouco, o mercado estava mudando bastante e tive a oportunidade de começar um negócio e pivotar radicalmente. E esse pivotar, ele veio muito mais pelas pessoas que eu conheci, me associei no meio do caminho, do que pela necessidade do negócio, que também acho que é um ponto bastante interessante. E foi quando eu acabei mergulhando, entrando na área de moedas digitais, que final de 14 para 15. Era quando eu estava começando a bombar de verdade, né? Então eu tive a oportunidade de sentar com pessoas muito influentes para explicar o conceito de Bitcoin, de moedas digitais, de mineração e aí por diante. E acabei ajudando lá na FGV a fazer um curso de introdução a blockchain e moedas digitais. Que bacana. E a gente acabou saindo desse negócio. E foi quando eu voltei para a H&A, para o dia a dia da H&A, com foco total em tecnologia. Junto comigo veio um diretor de tecnologia. E eu sempre falei, a H&A sempre foi uma empresa que era de segurança, mas sempre olhava para a tecnologia. E desde 2017 que ela foi virando uma empresa de tecnologia voltada para a segurança. Então hoje são 12 mil colaboradores. Lógico que as pessoas são essenciais. E por mais que a gente fale de tecnologia, adoro tecnologia, mas as pessoas são essenciais. Mas a tecnologia realmente é algo que, lógico, todo mundo sabe, depois da pandemia mais ainda, mas que vem transformando a empresa de dentro, né? Dentro da empresa, dentro do onboarding do funcionário, então muito voltado ao RH e essa relação que a gente tem com os colaboradores e até para fora com a relação que a gente tem com os clientes, não só em comunicação, mas em tecnologia de segurança, e aí vários projetos inovadores, diferentes, startups crescendo dentro da empresa. Dentro da própria empresa, a gente vai falar sobre isso um pouco. Exato, bacana. E é isso que também, já falando sobre isso, que me motiva. A gente ter realmente um dia diferente cada dia, coisas que são as mesmas, mas que são gostosas, e projetos novos, inovadores, ao lado de pessoas que também têm se adaptado, reinventado. E acompanhado aí todo esse ritmo frenético. Que bela história, cara. Falando um pouco, antes da gente começar a falar do business e dessas empresas e iniciativas que vocês estão fazendo dentro do grupo, que você estava contando aqui, que são fantásticas, eu queria entrar um pouco numa questão de cultura, né? Cultura israelense versus a cultura brasileira no mundo dos negócios, né? O que você vê de parecido, o que é muito diferente, né? Para quem não conhece, poder ter um pouco aí de visão de que diferenças tem, porque Israel tem sido um polo grande de, por exemplo, empresas de tecnologia, tem nascido muitas empresas de tecnologia lá em Israel, que estão se tornando potência no mercado, né? Então, eu imagino que tem ali de alguma forma, um incentivo a startups, particularmente de tecnologia. Como é isso, Ren? Como é que é a cultura de negócios do mundo lá em Israel e a cultura de negócios aqui no Brasil? Bom, primeiro eu acho que como é um país que adota essa questão da diversidade por natureza.
Então lá você tem não só judeus do mundo inteiro, que foram forçados a vir de vários países, então seja da Rússia em determinado momento, ou judeus etíopes que chegaram para Israel, ou pessoas que realmente fundaram o país depois da Segunda Guerra. Então realmente você já tem naturalmente pessoas do mundo inteiro. Você também tem pessoas, assim, você tem Tel Aviv, que é um centro cosmopolita, cidade 24 horas, super moderna, e a menos de 1 hora de carro você tem um dos maiores centros religiosos do mundo, que é Jerusalém. Então você tem uma diversidade tão gigante que muitas pessoas que vão para lá se surpreendem com isso, essa mistura também de judeus, de muçulmanos, andando na rua e se convivendo até de uma forma muito pacífica e boa, e muito bem aceitos, que as pessoas se surpreendem muito por essa realidade. E essa diversidade por si só, eu entendo que traz um monte de novas ideias, diferentes. E a gente brinca que tem 2 judeus discutindo, tem 3 opiniões. Então, realmente, você expor a opinião e falar e não ter medo de colocar sua opinião, acho que já é uma característica... que já vem de vocês, da cultura, né? Que já vem da cultura, né? Qualquer ocasião, isso é muito forte dentro da religião judaica, qualquer ocasião de reunião da família, sempre tem alguma hora de se falar de alguma coisa diferente, de alguma coisa que tem algum contexto um pouco maior, alguma história bonita, pode ser ligada diretamente à religião ou não, mas que são histórias que a gente acaba utilizando no nosso dia a dia, no trabalho. Hoje de manhã eu vim num evento que meus filhos fizeram na escola e um pouco antes, a primeira introdução já era uma história de alguma... da história judaica que, puxa, como eu posso aproveitar isso hoje em dia para o meu trabalho? Mas como criança também tem essa questão sem dúvida nenhuma. O israelense ele tem uma característica que é ser muito, muito, muito prático, né? A gente tem uma palavra para isso em hebraico, que é tachles, que é na lata. Então e é difícil, né? Eu me considero brasileiro, sou brasileiro, sou naturalizado brasileiro. Volta, né? É lógico que no Brasil é bom ser israelense, mas em Israel é super gostoso ser brasileiro. Lá adoram os brasileiros. Eu também adoro ser brasileiro. Acho que o brasileiro tem super características muito boas e eu tento realmente tirar os melhores dos 2 pontos, né? E eu vejo que os israelenses aqui, eles têm dificuldades também, né? Então, essa coisa de ir na lata... Pô, eu até brinco, eu também já sou brasileiro. Calma, você não pode falar assim já na lata. Calma, vai com calma, né? Mas para algumas coisas isso é bom, né? Aquela coisa da gente olhar e falar assim, vamos marcar para falar, e a gente deixa, muitas vezes. E o israelense não entende. Como assim? Mas você me falou pra gente, passa lá em casa, tá bom. Eu tô aqui. Tô aqui, né? Mas, o que você tá fazendo? Você falou pra eu passar lá em casa, eu tô aqui. Exato, e aí isso traz certas dificuldades que, né, quem chega talvez numa... Eu cheguei criança, então eu cresci aqui. Então, para mim, esses conceitos, eu consigo separar eles, entender, praticar uma coisa aqui, uma coisa ali, e como a gente falou, tirar um pouco dos 2 mundos, né? Sobre startups, lá tem essa cultura de empreendedorismo, então realmente, no lar de cada um, acho que isso está dentro da cultura, é falar o quanto a gente é capaz, quanto você pode, quanto você vai dar certo. Tem essa cultura dentro da família de cada um. E mesmo nos momentos de dificuldades, como aconteceu comigo, com a minha família, e como eu vi em casa, o meu pai, apesar de ter que recomeçar, ele tinha negócio lá em Israel, que acabou dando certo, depois não deu, acabou precisando achar outra coisa, e não importa, ele tem que mudar para o outro lado do mundo para achar alguma coisa, e pode ser que no primeiro momento vai ser o emprego, mas a partir desse emprego, networking, como acho que é um ponto super importante para a gente falar, mas ele conseguiu, junto com sócios, obviamente, com outras pessoas que ajudaram a fundar uma empresa, e eu assistindo tudo isso de camarote, com certeza é uma... isso é um aprendizado incrível. Sem a menor sombra de dúvida. Que bacana. Você falou que ele fundou a Haganá com 50 anos. Exato, em 97. Pai. Ele tinha 51. Você tinha quantos anos? Eu já tinha 20 anos. 20 anos. Então você acompanhou mesmo, né? Você viu de camarote ali toda o nascer dessa empresa. Como que é a Haganá? O que a Haganá faz? Eu acho que muita gente conhece a Haganá, porque é uma empresa grande, está espalhada por São Paulo, né? Principalmente, a gente vê muito aí nas portas dos condomínios. Aqui no nosso edifício, nós somos a Haganá e eu gosto muito do serviço que a gente presta. Estava falando isso para o Ren antes. O pessoal é muito educado, muito eficiente. Eu acho que vocês têm aí uma questão de treinamento que realmente faz diferença. A gente percebe como cliente. Então, acho que o pessoal vê lá a Haganá na porta lá do condomínio e tal, mas
vocês estão muito mais do que isso. Conta um pouco para nós quem é a Haganá, o que vocês fazem exatamente. Legal. Bom, primeiro Haganá é um nome que também vem do hebraico, significa defesa ou proteção. Só por uma curiosidade, o exército de Israel, ele se chama Tzavá, que é exército, Haganá, defesa, Lei Israel, para Israel. Então, exército de defesa de Israel. Uma outra curiosidade, que o único exército do mundo que tem o nome defesa é o exército de Israel, onde realmente todo mundo tem que se empenhar. Então lá, inclusive, o exército é obrigatório para homem, para mulher. Então, de novo, essa questão também? Da diversidade, da igualdade para os sexos, ela é importante. Né? A primeira ministra mulher do mundo foi uma primeira-ministra israelense, nascida na Ucrânia, por acaso, né? Nesse momento que a gente está vivendo, mas que migrou para Israel ainda jovem. Israel, a Haganá começou a especializar na segurança de condomínios, trazendo conceitos inovadores para o mercado brasileiro, como primeiro vestimenta, né? O terno e a gravata foi uma inovação muito grande, trazendo o respeito para a segurança. No Brasil, hoje, eu acredito que isso é um ponto vencido, mas existia muito essa questão. Você não sabe com quem você está falando, você não sabe quem eu sou. Né? Então, tinha muito essa questão de um tentar se colocar acima do outro, que é algo que eu acredito que houve já essa mudança de cultura no Brasil. Eu não vejo mais isso acontecer. Mas essa questão da vestimenta, da segurança também foi nesse sentido, de trazer mais respeito para as pessoas, inclusive o nome de cargo, a gente tem, lógico, o vigilante, mas também tem o porteiro. Mudamos o nome para controlador de acesso, e que hoje é um nome totalmente difundido no mercado. O conceito do posicionamento do profissional, antes ele ficava lá escondido, ninguém nem via ele, e hoje não, hoje ele está lá na frente. Né, como a segurança tem que ser, né? A segurança é o que sai na frente, né? Tem que proteger a gente, o civil, né? Homem, mulher, criança, não importa quem é, ele tem que estar tranquilo, e o segurança, ou a segurança, né, tem que estar na frente dele. E aí, com todos esses conceitos inovadores, a Haganá ela foi se tornando líder no mercado de segurança de condomínios. Depois veio a questão dos projetos de segurança para construtoras, incorporadoras, e aí me ajudou demais o fato de eu ser engenheiro civil. Engenheiro civil, que entende tecnicamente, né? Exato. E aí também tive várias oportunidades de fazer palestra para os vendedores, né, corretores de imóveis. Então, os empreendimentos já nasciam com esse conceito. Um dos outros fundadores da Haganá, pelo qual também tenho total admiração, e também um pai ou um tio, e que também traz conceitos fundamentais e diferentes. Então, ele trouxe um conceito que falava: faça tudo ao contrário que vai dar certo. Então, é com essa pegada que a gente foi falar para os condomínios e para os incorporadores o que eles deveriam fazer, porque realmente estava tudo errado. Né? Ou seja, ao invés dele vir pedir para você, você ia lá e falava: você tem que fazer assim, porque é assim que vai dar certo e tal. Que bacana. Exato. E aí, pouco a pouco, a Haganá foi migrando também para o setor corporativo. Então, hoje são super empresas, empresas de tecnologia, prédios comerciais, na área da saúde, armazéns logísticos de empresas nacionais, de multinacionais. Então, também é muito bacana que eu consigo ver essa diferença, de novo, de forma de lidar de multinacionais, de empresas nacionais. Também é muito interessante, uma experiência muito, muito rica. Né? A parte de tecnologia é uma área super importante para dentro da empresa. Muitas vezes eu falo que é o rabo abanando o cachorro. Porque a gente vai num condomínio, né, uma empresa que espera, não, mas quanto segurança vai colocar? E a maior parte do orçamento, lógico, pessoas, principalmente no Brasil, pesa demais, porque é impostos, é 24 horas. Então, em termos de custo, é o maior custo, mas às vezes o custo da tecnologia pode ser 2%, 3% de toda a operação. Mas às vezes, por causa desse 2% ou 3%, é que se faz a diferença. Então, por causa dessas inovações que a gente tem trazido no mercado, também tem nos ajudado a não só crescer no mercado, mas também trazer uma experiência, que é o que a gente chama agora da segurança 4.0, né, que é colocar a experiência do usuário no centro dessa jornada toda. Trouxe a Haganá para o momento atual. E me diz uma coisa, vocês têm todo um treinamento, falando especificamente da segurança, né, porque tem aí vários negócios, mas vocês têm todo um treinamento baseado nos conceitos do exército israelense. E uma técnica, um conceito que vocês lançaram foi justamente essa questão de ter o segurança fora do perímetro, né, fora do estabelecimento. Então, por exemplo, aqui no nosso prédio, né, é um prédio comercial e nós temos um segurança
na entrada da garagem do prédio, né? Conta um pouco pra gente o que é isso. Legal. Bom, primeiro sobre pessoas e treinamento, a gente tem um centro de talentos da Haganá, onde a gente vem contratando mais de 400 pessoas por mês. Uau, que legal. Então, tanto para dar conta do crescimento, também da rotatividade, que é natural, e principalmente nas áreas de faxina, de portaria, a gente concorre muito com o mercado de construção civil, e no mercado de vigilância ela é consideravelmente menor. E aí, dentro desses conceitos, né, o conceito de segurança ele está baseado numa estratégia de guerra e que o Estado de Israel adota. E sempre falar de guerra é sempre muito triste, etc. Não vou, obviamente, me ater agora a isso. Mas dentro de casa ou dentro do nosso país, como eu falei, a gente tem mulheres, crianças, homens que também não estão preparados para nenhum tipo de guerra. E no caso do Brasil, o bandido ele não está dentro de casa. Apesar que também temos que ter cuidado com esse tipo de coisa, porque hoje em dia, né, imagina, esses prédios têm 300 unidades, 400 unidades, o apartamento está em obra, a gente também coloca pessoas estranhas dentro do prédio e também tem que ser uma preocupação. Mas a preocupação maior é por quem está de fora. E por isso que a lógica é a gente fazer uma triagem de fora para dentro, é ver quem está querendo entrar. Então essa mudança de conceito, ela foi fundamental para tudo isso e norteia todo esse trabalho. Um outro conceito que também vai nessa linha é uma lei, entre aspas, porque é uma lei da Haganá, que chama-se Lei do Sequestro e Lei do Refém, onde fala que se eu já tenho um refém, é um ponto muito polêmico e muito difícil de discutir, mas se eu já tenho um refém, eu não posso ter mais um. Isso quer dizer que se uma pessoa ela foi assaltada do lado de fora e o bandido resolveu pegar ele na rua e trazer ele para dentro de casa, nós não devemos deixar ele entrar. Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Lógico, se ele vai entrar em casa, vai acabar tudo bem, se vai pegar dinheiro e vai embora, deixaríamos entrar, mas a gente sabe que não é assim. E são questões muito difíceis, filosóficas até. Eu imagino que seja, porque pontualmente é o teu segurança que vai se tornar o refém. Né? É isso que você está querendo dizer. Não, o que eu estou querendo dizer é que a gente não pode deixar ele entrar. Ele entrar. Agora, por que ele não é refém? E essa é a nossa tranquilidade. Primeiro que quem abre e fecha as portas, ele tem que estar num ambiente blindado, por exemplo. Né? Porque realmente, para ele poder dar segurança a alguém, ele tem que estar seguro. A gente não consegue dar algo para alguém se a gente não tem aquilo. Então, ele estar seguro é uma das premissas. E quem está do lado de fora, ele não é ele que abre a porta. Ele pode verificar e dar o ok. E o bandido, ele estuda e sabe de tudo. Então, quando ele estuda, e não adianta a gente tentar esconder. E por isso que eu falo que quando a gente tem uma adequação que é correta de segurança, podemos falar sobre ela. Podemos colocar anúncio no jornal de como funciona a segurança do meu prédio. Podemos pendurar faixa. Porque o bandido está estudando isso, né? Ele está estudando, ele vai saber de qualquer forma. E quando ele souber das dificuldades que eles têm, vão preferir ir para outro lugar. Né? Então, esse é o nosso principal aprendizado. É isso que a gente passa também para as pessoas. O porquê a gente não coloca eles em risco, justamente por essa filosofia. E toda essa passagem militar, né, que os fundadores têm, e eu consigo ver como hoje a Haganá tem uma característica que as principais lideranças que estão dentro da empresa estão basicamente desde a fundação, até antes do que eu. Né? Eu comentei que eu entrei em 99, mas estão lá em 97, eu estava até antes da Haganá entrar. Então, as principais lideranças da Haganá estão desde a fundação. E estão, né, e esse é um desafio que eu tenho, porque estão com os fundadores desde o começo, respirando a cultura deles. E como eles mesmos falam, estão com eles na água, no mar, no sol e na chuva. E fazer essa transferência, né, de confiança foi um dos meus principais desafios. E felizmente hoje eu posso falar que eu tenho certeza que eu tenho todas essas pessoas ao meu lado. Eu tenho um grande orgulho de ter essas pessoas do meu lado. E sem elas eu também, né, com certeza não poderia chegar onde eu cheguei. A gente precisa ter, né, dividir esse comando, as ideias. Mas você parece um cara que faz isso. A gente já vai falar de empreendedorismo. Mas ainda sobre segurança, que dicas você poderia deixar para quem está assistindo a gente, assim, de segurança dentro de casa, no condomínio, coisas práticas, assim, erros comuns que a gente comete como pessoas para evitar um assalto, evitar um sequestro ou alguma coisa do gênero? Bom, vamos falar primeiro sobre a segurança urbana, que eu vejo que hoje é uma questão, assim, que está, infelizmente, no
na pauta do momento. A gente não pode andar na rua realmente com o celular na mão, né? Então, já uma primeira dica. Realmente, hoje, pela realidade nossa de São Paulo, não saia com o celular na mão. Tem um lado muito positivo, que muitas coisas no aspecto até melhoraram, né? Se a gente for comparar como era antigamente, até sequestros, né? O número de sequestros em São Paulo caiu drasticamente, então é muito bom. Mas, por outro lado, realmente hoje, né, tem quadrilhas que passam de bicicleta, leva o celular, o relógio. Infelizmente, também tem casos com armas. Então, a gente... Não deixar o celular à vista, né? Não deixar... É uma primeira exato. Então, a gente sai na rua, não deixar o celular à vista, não tirar ele e não se colocar, não se expor, não baixar a guarda, estar ligado. É o que a gente chama de percepção seletiva, né? A gente, lógico, eu como profissional de segurança, eu ando na rua, opa, pode ser que está oferecendo risco, vou atravessar a rua. E as pessoas no dia a dia não têm essa percepção, cada um tem a sua seletividade voltada para outro lugar. Em São Paulo, a gente também tem que estar sempre com o radar ligado também para a segurança e aprimorar essa nossa percepção seletiva. Então, a gente andar na rua, olhar, saber, né, não se expor, né, não falar no celular na mão, por exemplo, é algo bastante importante. E dentro de casa, não vou entrar agora na segurança do condomínio, porque aí não depende de cada um, vai depender do condomínio, do síndico e etc. Mas, lógico, primeiro a gente toma cuidado com as pessoas que a gente deixa entrar. Muitas vezes não há nem a verificação. E houve uma onda muito grande em São Paulo de falsos prestadores de serviço de telefonia, de televisão a cabo, que simplesmente se interfonava, autorizava e a pessoa entrava. Né? Em festas, a gente não toma cuidado de passar uma lista de quem vai vir. E os bandidos se aproveitam desse momento para entrar, porque a segurança também já sabe, bom... É só interfonar, fala sobe, e um desses entrou, Ele sobe, entrou, não viu, era um bandido. E entrou e era um bandido, né? Atualmente, o número de invasões em apartamentos vazios aumentou demais. Então, o tipo de quadrilha também mudou. Hoje são menores de idade que se passam por moradores. Esses condomínios que têm 200, 300 apartamentos e que não tem controle de acesso nenhum. Você acha que o porteiro, por mais que seja o mesmo, mas ele... Será que é? Será que não é? E confunde. 3, 4 mil pessoas, né? É complicado mesmo. Pessoas que já trabalham dentro de casa e a forma que eles entram é assim, né? Eles entram com o celular, um bonezinho, com roupa de escola. E entra, e uma vez dentro do condomínio, eles batem mesmo na porta, vê se o apartamento está vazio, e aí assalto. Então, alarme dentro dos apartamentos, para apartamento vazio e para a proteção do patrimônio. Quando você fala apartamento vazio, é o apartamento que a família foi viajar, por exemplo. Por exemplo, ou se eu vou passar o dia fora e não tem ninguém em casa trabalhando, coisa do tipo, ligar um simples sistema de alarme. E as pessoas pensam, mas espera aí, meu prédio tem segurança, ou que negócio é esse? Só que a gente tem que entender todos esses pontos. Dentro de um prédio, principalmente um condomínio clube, é uma comunidade que está lá dentro. Claro. E fora isso, será que seu prédio tem todas as ferramentas que precisam? Infelizmente, não são muitos. Talvez são 20%, os outros 80% não tem. Nenhum sistema de controle de acesso. Ainda está baseado na memória das pessoas. Eu dou esse exemplo. Eu posso entender tudo de segurança. Será que se eu for agora no seu prédio, eu vou ser um bom segurança? Eu sei de segurança, mas eu não conheço as pessoas. Eu consigo fazer tudo, mas no segundo dia eu vou falar, não aguento mais esse cara. Ele para todo mundo, pergunta o nome, vai ficar na lista. Aí, mas peraí, se bateu a lista não é suficiente, me dá seu documento. Ah, bateu. Que negócio é esse? Me dá meu documento para entrar na minha casa? Tira esse cara daqui. Então... Quando, na verdade, a gente já fala, pô, legal que o cara tá fazendo isso, né? Então, a gente ter segurança, que entende de segurança, é fundamental. Conhecer as pessoas, a gente poderia deixar a cargo da tecnologia, mas muitos prédios não, deixam a cargo da própria pessoa. E aí tem um gap muito grande de segurança. Lá no meu condomínio, por exemplo, eles implantaram o reconhecimento facial. Né? Antes era a digital, antes não era nada, era um sensor no carro. Né? Isso, sei lá, muitos anos atrás. Depois foi a digital. E agora é o reconhecimento facial. Então, assim, não entra sem o reconhecimento facial. Inclusive as crianças. Legal. Inclusive as crianças. Elas não podem sair do condomínio sozinhas, mas entrar elas podem, mas tem que passar pelo reconhecimento facial. Eu acho que já por conta desse ponto que você comentou. Eu vi na televisão outro dia um rapaz de 16 anos que entra num condomínio, exatamente como você falou, de bonezinho, mexendo no celular. O cara entra no apartamento, era um apartamento de uma influencer, enfim, de uma personalidade qualquer, e o cara pega, faz a rapa no apartamento. Na matéria, estimou-se 3 milhões de reais em prejuízo. Ele bota na mochilinha e vai embora como se nada tivesse acontecido. Né? Porque realmente a organização criminosa ela vai se adaptando, né? Ela vai
mudando as estratégias, agora, como você falou, está usando criança menor de idade para poder fazer esse tipo de trabalho. E vai ficando mais difícil, mas a tecnologia ajuda, né? A tecnologia ajuda demais, é simples de ser colocado. Nós começamos com reconhecimento facial em 2012, na Hana. De 2012 até 2019, a gente deve ter implementado isso em 20 condomínios. De 2019, principalmente pós-pandemia, para cá, são mais de 200. Então, isso deu uma decolada, feita uma startup, né? Deu uma decolada enorme, porque realmente alguém que vem num condomínio já quer no seu. E hoje a tecnologia, como eu falei, dentro de um gasto da segurança, representa 2, 3, 4, não mais do que 5%. Então, é um custo baixo e leva o grau de segurança, a experiência do usuário para um novo patamar. Para outro nível. Você estava comentando comigo antes da gente começar a gravar, da empresa que vocês fundaram. Eu queria que você falasse um pouco disso. Vocês fundaram uma empresa que está fazendo um projeto na Faria Lima de câmeras e tal. Você me mostrou o vídeo, mas eu queria que você contasse. E aproveitar e falar do intraempreendedorismo, né? Que vocês estão criando vários negócios dentro da Hana, né? Conta um pouco disso pra gente, Ren. Legal. Primeiro falar desse projeto, né? É um projeto de cidade inteligente, que na maior parte dos países quem faz são os próprios governos, mas aqui no Brasil, como outros setores também, esse basicamente fica a cargo da segurança privada. É um projeto de monitoramento urbano e a primeira coisa que, quando se fala monitoramento urbano e quando você vai falar com clientes, um sistema de câmeras, você fala, pô, mas a cidade já está cheia de câmeras, já tem tantas câmeras por aí e nada funciona, né? Mas é um projeto diferente, porque hoje é um sistema totalmente descentralizado, cada um por si. E aí, quando acontece alguma coisa, alguém rouba um celular, passa na frente do prédio, ele vai para outro lugar e ninguém mais está vendo ele. E mesmo naquele prédio, nem sabe, onde está o gravador, depois de uma semana que alguém tem acesso às imagens. E a ideia aqui é montar uma rede de segurança, uma rede compartilhada de segurança. E assim como as redes sociais, quando eu estou sozinho dentro dela, não tem muita graça. Mas se todos os meus amigos estão dentro dessa rede, aí ela ganha um poder fenomenal. E a ideia aqui é ter uma rede ampla de segurança, um projeto que a gente começou no final do ano passado. É um projeto que hoje tem 400 pontos na cidade, de monitoramento, não só na Faria Lima, em todas as regiões de São Paulo. Esse projeto em particular é um projeto para a Faria Lima, que como todos os outros, pode até ser que lá tenha um nível de criminalidade menor, até por tanta segurança que tem, mas como toda a cidade também sofre com esses problemas atuais. E já emendando o empreendedorismo interno, o nosso diretor de tecnologia, ele originalmente trouxe essa ideia, ele fez faculdade nos Estados Unidos em 2012 e lá está cheio desses monitoramentos, principalmente dentro de faculdades. Ele teve lá sua bicicleta roubada, ele utilizou lá, tinha um totem lá com câmera, enfim, aquilo funcionou para ele super legal, tentou para trazer para o Brasil, não deu certo e a gente fala, eu e ele, que deu um match perfeito, junto com a visão dele, junto com a minha. E a gente conseguiu colocar de pé essa empresa. A gente decidiu separar por motivos estratégicos, principalmente o que estava acontecendo no mercado de venture capital e etc. A segregar ela da Hana, que ela tem a sua vida própria, a sua dinâmica própria. Lógico, com o conhecimento das pessoas que estão trazendo know-how, né? Lógico. Óbvio. Que é ouro, né, para vocês. Que é ouro, know-how, conhecimento nessa área. E conseguir emplacar esse projeto que está ganhando uma velocidade incrível. Deixa eu te fazer uma pergunta. 12 mil funcionários, né? É bastante gente. Sim. Dá para sair para a guerra. Falando um pouco de liderança, né? Falando um pouco de cuidar dessas pessoas, como que é a cultura dentro da Hana para lidar com 12 mil pessoas que eu imagino... que seja até mais difícil, porque essas pessoas não estão lá no escritório, elas estão espalhadas por aí, nos condomínios, fazendo serviços. Como é que vocês fazem para essas pessoas estarem conectadas com vocês, conectadas na cultura da companhia? O que vocês usam no dia a dia para manter isso vivo? Legal. Bom, eu acho que essa cultura, e muitas pessoas são, como falam, tatuadas a Hana, realmente fazem a diferença. Então, hoje, por exemplo, todas as lideranças nossas têm origem, de alguma maneira, no setor operacional. Então, hoje, o nosso diretor de comercial, para começar por aí, né, é alguém que já foi diretor operacional, veio da operação. Ele já foi gerente de operação, ele já foi supervisor, né, lá andando na área. Ele já ficou em condomínio lá fazendo a segurança. O nosso diretor de RH...
E a gente até tentou no passado trazer alguém de mercado, mas o que mais funcionou e funciona de uma maneira ímpar é alguém que veio da operação, que um dia ficou lá, era o segurança, cresceu, virou um supervisor, virou um gerente e hoje ocupa esse cargo de diretor de recursos humanos ou de capital humano. O diretor operacional, obviamente, é alguém que veio dessa área e hoje dirige isso. Mesmo o nosso diretor de tecnologia é alguém que já tem 20 anos de experiência nessa área. Então, ter experiência nessa área é algo muito, muito essencial. E isso que eu vejo na dificuldade também no nosso setor, porque quem está hoje à frente, né, os presidentes ou CEOs de empresas de segurança, como eles têm essa necessidade de conhecimento técnico, embora tenha algumas empresas que têm trazido pessoas de outros segmentos, mas eu acho que tem um gap aí. E ao mesmo tempo, é uma coincidência, né? Ser uma pessoa que entende super de segurança, mas também tem esse viés de pessoas, de tecnologia e de tudo mais. Então, encontrar essas pessoas... Não é fácil, Não é né? fácil. E todas as pessoas que estão há tanto tempo com a gente na liderança, elas conseguem transmitir isso para baixo e levar essa cultura. Eu tenho um episódio que aconteceu comigo. E eu escrevia o jornal da Haganá, voltando muito tempo atrás, né? E aí um dia eu fui abastecer o carro, e aí era cheque ainda, tá? Eu dei o cheque, aí ele olhou assim, uau, você que é o Shen da Haganá, né? Falei, mas, pô, eu até ensinei a pronunciar meu nome, né? Pô, eu sempre vi o jornal, né? Eu já saí da Haganá, hoje sou frentista, mas, pô, que legal, eu via sempre né? Tudo que você escrevia. Então, essa comunicação, né? Mesmo voltando tanto tempo atrás, trazer essas pessoas para perto. A gente tem uma equipe de supervisão totalmente diferente. Então, tem bairros que tem 5 viaturas nossas 24 horas para visitar os funcionários todos os dias. E não simplesmente deixar, você fica lá no condomínio e fica aí agora e não é mais, né? E essa é uma coisa muito difícil nessa questão da gente ter as pessoas dentro da área administrativa, que são mais 250 pessoas, e tão pulverizadas assim. Então, conseguir chegar até essas pessoas é um desafio até hoje. Mas que, cara, primeiro assim, poucas vezes eu vi alguém falar com tanta paixão da coisa que faz, né? E, cara, transparece assim muito nitidamente quanto você gosta de estar nesse ambiente. E eu não fazia ideia que era assim, né? De tipo, ter a equipe de supervisão ali o dia inteiro em contato com o pessoal e tal. Realmente deve ser, como você falou, uma operação de guerra, né? Para manter. Agora, uma curiosidade. Você chegou aqui hoje no condomínio, é teu funcionário. Você disse que você era o REM? Não. Lógico, muitos me conhecem, ou se eu dou meu RG, já sabem. Mas a verdade é que eu gosto também de passar por cliente. Então, por exemplo, eu cheguei aqui são várias entradas, né? Então eu errei de recepção. E a nossa colaboradora me atendeu super bem. Falou, olha, você veio na recepção errada, mas eu vou te mostrar. E levantou a bunda da cadeira, saiu comigo, foi até lá e me mostrou onde é. E eu simplesmente agradeci ela muito pela atenção que ela me deu os parabéns. E preferi realmente manter a descrição, mas depois ela vai ficar sabendo, vai receber um parabéns. Eu prefiro assim, realmente deixar as coisas fluírem naturalmente. Isso era pura curiosidade. Mas todos têm acesso a mim, né? Assim, né? Tem o LinkedIn, por exemplo, uma empresa que a gente faz segurança com muito orgulho. E vários funcionários me procuram ali, falam, e eu faço questão de conversar com todos, responder. E para mim é muito bacana. Uma pergunta que eu tenho feito para alguns líderes que passam por aqui, no Experiências Extraordinárias, é uma pergunta meio confusa, mas vamos lá, vou perguntar. Imagina que eu sou um funcionário seu e que alguém vem e me pergunta sobre você. Qual é o seu estilo de liderança? Como é você como líder? O que eu ia responder? Eu sei que a primeira resposta é pergunta para os meus funcionários. Eu sei. Mas qual é a sua percepção como líder, né? O que você acha que são seus pontos fortes como liderança para tocar uma empresa desse tamanho? Bom, apesar de além da paixão, que isso já está bem claro. Apesar de gostar de falar, eu também gosto de escutar. Falei no começo, eu tenho a psicologia, sou fã. Entender de pessoas faz parte disso. Se colocar no lugar dos outros para ouvir e buscar dar conselhos de vida que eu aprendi, seja por experiência de outros ou seja pela minha própria. Eu acho que eu tenho uma capacidade
de tornar coisas complicadas em mais fáceis. Então, quando eu vejo duas pessoas discutindo, e na verdade elas não estariam discutindo, é que elas não estão escutando umas às outras o que tá falando, ou falou de uma forma que não deveria. Eu gosto de trazer exemplos, inclusive da vida pessoal, para dar exemplos nessa vida profissional. Então, vou dar um exemplo. Se você briga com a sua esposa, ou ao contrário, com o seu marido, e você vai falar para ela, por aquela discussão, vamos supor que ela foi egoísta naquela situação. E você vai falar para ela, você tem duas opções. Você vai falar para ela, você foi egoísta nesse momento. Ou você fala para ela, você é egoísta. E você falar você é egoísta é quase que não tem reparo. Né? Então não é nessa situação. Como é que eu vou mudar isso que eu sou? Pode ser até, eu tô indo um pouco no nível mais filosófico da coisa. Tá ficando claro. Né? Mas outra coisa, você falar para ela que ela foi egoísta nesse momento, vocês podem sentar, discutir, entender, ela pode concordar ou não concordar, mas vocês têm um ponto de partida. E no mundo corporativo isso também acontece, quando fala que essa pessoa é incompetente, e muitas vezes ela quer dizer que ele foi incompetente nessa situação, como todos nós. Quem lida 100% com todas as situações? Ninguém, é impossível. Né? E um dos principais aprendizados que eu tive, né, na carreira é que todos tem que colocar na balança. Todo mundo tem seus pontos positivos, todo mundo tem seus pontos negativos, mas a gente tem que pesar tudo isso. E se os pontos negativos estão pesando, aí talvez é o momento de seguir adiante. Mas enquanto você tem ações e só erra quem faz, e que te trazem como positivo, acho que a gente pode esse é um ponto bem legal. Só erra quem faz. Exato. Né? Só erra quem vai lá e fala, deixa eu tentar fazer uma coisa diferente. Né? Porque se você continuar fazendo igual, a chance de você errar é menor. Né? Rei, me fala uma coisa. Você é um cara jovem, um executivo jovem. Dentro dessa tua trajetória até chegar como CEO da Hana, tem alguma situação que você queira trazer para nós assim como um exemplo de superação ou uma experiência que você tenha ganhado? Porque, apesar de ser uma empresa familiar, né, você em algum momento saiu da empresa, né, foi buscar outros conhecimentos. Imagino eu, te conhecendo agora um pouco, que para saciar essa tua vontade de empreender, de criar coisas, né, e para dar essa cara super moderna para a empresa, tem algum... O que você pode deixar para a gente de conhecimento dessa sua trajetória? Para mim, eu não tenho a mínima dúvida que as pessoas que eu conheci ao longo do caminho me fizeram totalmente a diferença. Eu aprendi demais com elas. Então, meu melhor amigo da época da faculdade, que hoje continua sendo, lógico, um super amigo, apesar de eu não ter mais contato no dia a dia, mas como ele me ensinou, quando eu fazia lá os jornalzinhos da Hana, ele me ajudava a corrigir o português, né? Ainda sou estrangeiro, então eu tive quase um professor particular de português ali, né? Pessoas que passaram pela minha vida e me ajudaram na vida pessoal, né? Por alguns aspectos. Eu mencionei que eu comecei um negócio com um amigo e a gente pivotou. Nem porque o negócio que a gente saiu e fez junto estava dando certo, mas a gente viu que talvez ia precisar de muito mais energia e investimento financeiro do que a gente estava disposto a fazer. Mas a gente acabou conhecendo uma outra pessoa por conta disso e a gente acabou abrindo uma empresa voltada para moedas digitais e que deu super certo e que também me realizou profissionalmente. Esses relacionamentos, né, na construção civil que eu fiz e que depois voltaram, esses relacionamentos, esse networking, como é conhecido, ele é fundamental e a gente nunca sabe onde vai voltar. A pessoa que a gente conversou, um dos episódios que eu assisti aqui, né, de uma pessoa que começou como estagiário e lá, 15 anos depois, ele foi um dos investidores da startup dele. Né? Então, eu acho que é isso que fica. A gente não sabe o dia de amanhã, o mundo dá voltas. E a gente tratar com respeito, com dignidade a todos, com certeza isso vai voltar de uma forma positiva. Acho que essa é a maior lição que eu tive. Oportunidades, acho que esse é um outro ponto. Oportunidades vão passar um monte na sua frente, algumas você vai perder. Mas se você perder todas, aí é um problema. Né? Boa. E às vezes você pode até tentar uma oportunidade e estar errado. Mas eu vejo que, né, você tem que se esforçar, tem que fazer o seu papel. A sorte, ela conta muito, mas a sorte é o quê? É várias oportunidades que vão passar na sua frente e você né, montar aquele cavalo e ir embora. Aquele cavalo selado que passou, você monta em cima dele. Com coragem. Já deixei passar alguns, outros eu agarrei. E na balança, isso deu certo. E falando de network, esse é um super assunto.
Como que você faz o seu network hoje? Né? Que dicas você tem para deixar para as pessoas que estão assistindo a gente? Antes de você responder, voltando atrás, network sem a menor sombra de dúvida, adorei que você trouxe esse ponto, é uma das habilidades que nós temos que desenvolver como profissionais, como pessoas, se relacionar. Né? Porque na hora, vou criar aqui um exemplo, na hora que você precisa de um trabalho, né? Quantas e quantas vezes foi um amigo que te indicou, que te colocou ali, que te indicou para o outro amigo e tal. Como é que você faz network? Como é que você mantém o seu network ativo? Bom, primeiro eu queria contar um pouquinho, acho que cabe um panorama cultural, que eu acho que é um ponto muito forte dentro do judaísmo, da cultura judaica, que faz isso. E aí eu vou remontar aqui a 500 anos atrás. Pensa numa história de duas pessoas que trabalham num navio, e aí o navio ancora numa cidade que eles não conhecem ninguém. Então um fica dentro do barco, não conheço ninguém nessa cidade onde é perigoso, e o outro desce, sai, volta à noite. Mas quem que ele conhece? Onde ele vai? E dentro do judaísmo, você vai, isso de novo, 500 anos atrás, você vai para Barcelona, você vai lá na sinagoga tal e tal, e você vai chegar, simplesmente por o fato que você chegou lá, alguém, eu sou o primo do fulano tal, ou você sabe rezar, então alguém naquela época saberia que você faz parte dessa cultura, e vai te receber para jantar na casa dele, e se você vai fixar raiz naquele local, já vai te oferecer um trabalho. E até hoje isso conta, né? O nosso networking também é dos nossos familiares. Sim, acho que tudo começa claro. Por aí. Escola, né? Dos nossos irmãos. Sim. Pode ser que eu faça negócios amanhã, eu vou trabalhar com o cara que está estudando com o meu irmão mais velho. Né? Lógico que ninguém tem muito essa percepção quando criança, mas é só para colocar um contexto para tudo isso, como o networking ele é importante desde o momento que a gente está em casa, depois no momento que a gente está fora de casa. E até hoje eu tenho pessoas que trabalharam comigo há 15 anos atrás dentro da Ganai, que saíram e foram empreender alguma coisa, que vêm buscar conselhos comigo. Né? O que me motiva muito, é muito agradável, mas faz parte desse networking. Né? Quando você tem uma ideia nova, você vai empreender, você vai acabar conversando com muitas pessoas. E aí, obviamente, se você vai ter agregar algo para explicar, você vai construindo essa relação também do nível pessoal, né? Não só no nível profissional. Você chegar, contar sua história de vida, se interessar genuinamente, talvez, pela pessoa, contar suas histórias. Esse é um ponto que eu acho bem importante. A gente ser genuíno. Né? Eu imagino, você como líder de uma empresa como a Haganá, você deve ter um monte de gente te acessando de todos os lados, fazer negócio e tal. Mas eu acho que quando você consegue, né, estabelecer essa questão de, eu vou ter uma forma única de me relacionar, né, eu vou me posicionar de um jeito único, eu acho que isso pode ajudar bastante no desenvolvimento do network. Né? Ren, o papo está ótimo, mas, como eu sempre digo aqui, a gente precisa terminar o episódio. Eu quero novamente te agradecer imensamente por você ter vindo aqui, ter dedicado o seu precioso tempo ao Experiências Extraordinárias. E eu queria abrir para suas considerações finais. Legal. Foi um prazer estar aqui, foi um prazer ter esse papo. Quando quiser, estou de volta para falar de outras coisas. Não fala não que a gente convida. Eu sou sincero. Esse defeito. Tô brincando. E eu gosto muito de frases. Eu acho que elas dão pra gente lições de vida. Muitas vezes músicas também fazem isso, né? E uma frase que talvez eu queria deixar, eu acho que conta um contexto bom, é uma frase de um ex-ministro da Inglaterra, chamado Benjamin Disraeli, que fala que o esperado acontece de vez em quando e o inesperado acontece quase sempre. Então, na nossa vida é assim, a gente planeja, e ou Deus dá risada da gente, né? Ou o nosso destino dá risada da gente. E aí vem a característica do brasileiro, que é tão boa, que eu dá um jeito, jogo de cintura. Isso que eu ensino para os israelenses. Jogo de cintura! Jogo de cintura que o brasileiro tem. Essa questão do pessoal, de conseguir levar para um outro nível, é o que deixa a gente preparado. E receber bem as coisas, tentar enxergar o lado bom das coisas, levantar a cabeça,
não se colocaram no papel de vítima, e sim onde que foi o problema comigo, onde eu posso melhorar. Por mais que você está errado, vamos supor que o problema era outro, mas se você ser desse ponto de vista, onde eu posso melhorar, você vai melhorar. Vai melhorar. E se você vai melhorar, com certeza você vai dar um passo para frente. Excelente. Obrigado, Ren. Muito obrigado. Obrigado. Pessoal, mais um episódio fantástico do Experiências Extraordinárias. Eu sempre falo isso também, né? Eu tenho 32 anos de profissão e toda vez que eu recebo aqui um convidado como o Ren, eu aprendo pra caramba e eu espero que isso esteja acontecendo com vocês também. Ajuda a gente a compartilhar esse vídeo, a levar esse conteúdo para o máximo de pessoas que a gente puder. Isso é muito, muito importante. Deixa seu like aí no YouTube, comenta os nossos vídeos, isso também é bem legal. Se você quiser que a gente traga algum executivo, se você quiser ouvir alguma pessoa, algum executivo, algum artista, enfim, bota lá nos comentários que a gente vai tentar trazer as pessoas para cá, tá certo? Obrigado, até o próximo episódio e fiquem bem.